Diz aí! Você pergunta, o Panzi responde. Alô, galera, aqui no Diz Aí, você que deixou sua perguntinha lá no Instagram da Itatiaia, eu volto aqui no YouTube, no @Itatiaia Esporte, para responder todas que foram selecionadas pelo produtor. Às vezes ele rouba algumas, às vezes ele escolhe algumas que ele acha bem polêmica, não sei o que ele preparou para hoje não. Bora responder, vamos lá. Primeira perguntinha por aqui do Guilherme Faria 133, valeu pela pergunta, Gui. Panzi, você acha que o Galo tem chance de vencer o Grêmio domingo? Estarei lá na Arena MRV, sou seu fã. Obrigado, Guilherme, também sou seu fã. Chance tem, claro que tem. O Atlético, desde que inaugurou sua arena, tem feito bons jogos, apesar de alguns tropeços, né? Foram apenas 2, Coritiba e Cruzeiro, justamente contra equipes que brigam para não cair. E é claro que contra o Cruzeiro tem o fato de ser clássico, né? É um jogo diferente. Mas em jogos contra equipes da parte de cima da tabela, né? O Botafogo foi um deles. Confrontos importantes contra o Fluminense, por exemplo, contra o próprio Fortaleza. O Atlético fez bons jogos e conseguiu boas vitórias. E é claro que esse Grêmio é um confronto direto. É um jogo que tem alguns aspectos, né? Por exemplo, é o melhor ataque da competição contra a melhor defesa do campeonato. O Grêmio de Luizito contra o Galo de Everson, de Paulinho, de Hulk e por aí vai. Então tem tudo para ser um grande jogo, provavelmente o maior público da Arena MRV. E é óbvio, é lógico, o Atlético tem totais condições de vencer o jogo, mas o Grêmio também tem, viu? Então eu acho que é um equilíbrio muito grande, qualquer resultado tá em aberto. O Atlético vencer é completamente possível, o Grêmio vencer também. E o empate pode ser um resultado até que eu não cheguei a ver, mas nas casas de aposta aí possa até estar bem equilibrado. Aí as odds possam estar equilibradas para esse Atlético e Grêmio. Jogo grande, é decidido em detalhe, a equipe que estiver mais concentrada, que errar menos. O Atlético tem que ficar muito atento. Aliás, é um assunto interessante. Se você conseguir dar um Google aí nos gols do Luis Soares no Campeonato Brasileiro, vários deles, o Luis Soares faz uma diagonal nas costas da última linha defensiva dos adversários e vem um passe na diagonal para o Luis Soares receber essa bola nas costas da defesa. Então o Atlético tem que ficar muito atento a isso. E claro, confiar na sua dupla de ataque, Paulinho e Hulk. Então é jogo para muitas emoções. Um jogo completamente em aberto, não dá para cravar vencedor, não dá para cravar resultado, é só no palpitão mesmo. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, o Galo tem sim plenas condições de vencer o Grêmio na Arena MRV. Boa sorte para você que vai ao jogo, tomara que seja uma grande exibição das duas equipes e claro, para você que é atleticano, tomara que dê Galo nesse jogo diante do Grêmio. E aí o Galo entra de vez na briga pelo G4. Mais uma perguntinha por aqui do Rominho Tri. Panzi, confirmando a permanência do Cruzeiro, você acha que deveria desmanchar esse time todo? Rominho, assim, dispensar jogador é caro, tá? Em determinados contratos, às vezes sai mais caro do que contratar. Vai depender muito do tempo de contrato de alguns desses atletas. É claro que teremos jogadores que não vão ficar. Qualquer grande reformulação, ela demanda tempo para que haja encaixe, mas vai depender muito de quem o Cruzeiro quer como técnico. Não adianta a gente falar em reformulação de elenco sem o Cruzeiro ter um treinador, né? E como você disse, ainda precisa confirmar a permanência na Série A. Uma coisa vai ser o Cruzeiro na Série A, com a cota, o Cruzeiro volta a receber e contar com a cota depois de alguns anos, né? Então uma coisa vai ser montar um elenco com uma cota de Série A, outra coisa seria montar um elenco com uma cota de Série B. Então o Cruzeiro não pode pensar em outra coisa senão a permanência, batalhar nessas últimas rodadas para somar o máximo de pontos possíveis e continuar na Série A. E aí sim começar um planejamento. Eu não gosto de grandes reformulações, mas é óbvio que tem muita gente que tem condições de seguir nesse time do Cruzeiro, no elenco do Cruzeiro, para a disputa de outra Série A na próxima temporada, mas tá bem claro que o Cruzeiro vai ter que ir ao mercado, investir um pouco mais ou muito mais do que fez em 2023 para sofrer menos, para correr menos riscos. Mas vai depender muito de qual treinador o Cruzeiro pensa para a próxima temporada, estilo de jogo, ideia de jogo, qual o tamanho desse técnico. Essa pergunta que você fez, ela é muito complicada e para ser respondida de uma maneira mais clara, vai depender da confirmação do Cruzeiro na Série A, mas principalmente de quem vai ser o comandante, quem vai ser o treinador. Eu acho que tem muita gente nesse elenco que tem condição de permanecer.
mas tem muita gente também que vai ter que caçar outra casa, vai ter que caçar um rumo, porque o Cruzeiro não pode, permanecendo na Série A, repetir um 2024 com tanto sofrimento, com tantos riscos, como foi o 2023. Vamos de mais pergunta aqui sobre a arbitragem do clickfoot.go. Obrigado pela pergunta. O que fazer com a arbitragem brasileira e seus erros legais e imorais? O Clickfoot, assim, eu acho que não é só um problema da arbitragem brasileira, é a arbitragem sul-americana, a arbitragem mundial. A gente viu alguns problemas em Copa do Mundo, a gente vê problemas na Europa, apesar da tecnologia lá ser mais avançada do que a daqui. A gente vê problemas na América do Sul, mas vamos lá, vamos fazer o recorte do futebol brasileiro. Muito se fala em profissionalização de arbitragem, né? Mas boa parte dos árbitros que apitam as grandes competições aqui, Série A, Série B, eles já são profissionais. Você imagina, por exemplo, um Klaus, um Daronco, um Wilton, um Marcelo de Lima, que apitam domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Esses caras trabalham como? Se domingo eles estão apitando, aí segunda eles estão viajando, terça já viaja para outro estado, quarta apita, quinta viaja, retorna, já viaja para outro. Eles já são profissionais, eles já vivem da arbitragem. Então acho que tem que ter a qualificação mesmo. E eu acho que o grande problema da arbitragem brasileira, principalmente em 2023, vem de cima para baixo. É de quem comanda, é o CNM. Eu acho o CNM absolutamente incompetente, acho ele ruim. Já não gostava do trabalho dele à frente da Conmebol. E eu acho que ele trouxe toda a incompetência da Conmebol agora para a CBF, para a arbitragem aqui no futebol brasileiro. Para mim, o primeiro passo é mudar o comando da Comissão Nacional de Arbitragem. Não pode seguir sendo o Luiz Seneme. Mas aí é uma opinião minha, nada contra a pessoa, apenas o profissional. Eu acho o Luiz Seneme incompetente, eu acho que ele não tem preparo para ser o comandante da arbitragem. Já não achava da Conmebol, não acho para a brasileira. E depois requalificar essa turma. Realmente acontecem muitos erros. Acontecem muitos erros, inclusive com o VAR, né? Com quem está operando o VAR. A coisa ainda não virou no futebol brasileiro. Mas é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Tem muito aspecto emocional de árbitro. A gente fala muito de emocional de jogador, de parte física de jogador. Cara, a preparação física dos árbitros ela é inferior. Eles não têm a mesma tecnologia. A preparação emocional também é inferior. Há árbitros que apitam muito mais que outros. Não sei nem se tem condições físicas de apitar tanto como apitam. Isso acaba influenciando no rendimento deles em campo. Então são vários os aspectos. Não dá pra gente apontar apenas para um aspecto individual. Então acho que tem muita coisa a ser melhorada, tem muita coisa a ser mudada na arbitragem brasileira, sul-americana, para que ela passe a ser minimamente razoável. Realmente você tem razão, a coisa está muito ruim, os erros são vários, repetidos, cada rodada tem um erro pior que o outro, e é difícil apontar dedo. Não dá para apontar dedo só para o árbitro, só para um profissional. Então é uma pergunta difícil de ser respondida e, sinceramente, eu não sei. Também gostaria dessa resposta. Mais uma perguntinha por aqui do Montmor 2023. Montmor. Pô, legal. Obrigado, Montmor 2023. Fala, Panzi. Beleza? Mastriani e Benítez seriam boa para o Atlético em 2024? Custo-benefício é interessante? Olha, custo-benefício eu não sei, porque o custo o América é que vai colocar, né? Então eu não sei como é que o América vai reagir ao mercado, como é que, se outras equipes estão interessadas, se vai ter uma concorrência, enfim. Acho difícil que os dois permaneçam, sigam no América numa Série B. Então, possivelmente algumas equipes de Série A do futebol brasileiro procurem o América para tentar tirar tanto o Benítez quanto o Mastriani, e eu colocaria nessa lista aí também o Martinez, jogador muito importante. Mas especificamente falando da sua pergunta, e eu vou tirar o custo, porque eu não sei qual que é o custo desses atletas, o que o América vai pedir, mas em termos de benefício, acho que poderia ser interessante. Primeiro, em relação ao Benítez, o Atlético não tem um jogador com a mesma característica no elenco. Benítez é um articulador clássico, um camisa 10 clássico. Ele tem um problema muito sério que é físico. Talvez no Galo, ele não sendo titular, não tendo que ser utilizado a cada rodada, né, jogando quarta e domingo, ele podendo jogar menos, entrar em jogos específicos, em momentos específicos, possa valer a pena. Mas aí entra o custo. Será que vale a pena um possível investimento, não sei qual seria o valor, para trazer um jogador que não vai te entregar fisicamente para uma temporada inteira? Fica esse ponto de interrogação. No América ele já não entregou. Não sei se no Atlético entregaria. Quanto ao Mastriani,
Acho um jogador interessantíssimo, é goleador, sabe fazer gol, ótimo finalizador, tá acostumado com jogos grandes. Mas o Atlético tem o Allan Kardec, que tem contrato. E o Filipão já tem como centroavante o Hulk. O Atlético ultimamente tem jogado com 2 atacantes, pode ser que jogue com 3. E para ter o Mastriani entre os 3, você teria que tirar o Hulk pro lado do campo. Ou para jogar como um ponta de lança, você teria que mexer em Hulk e Paulinho? Não sei. Mastriani no elenco. Repito, já tem o Allan Kardec. Se o Atlético não for ficar com o Allan Kardec, acho que seria uma ótima solução o Mastriani para compor o elenco e para ser uma opção para determinados jogos, para uma possível ausência do Hulk. Mas, como você colocou aqui na sua pergunta, custo, essa palavrinha é muito importante. A gente não sabe qual que vai ser o custo desses atletas, nem para tirá-los do América, quanto mais para mantê-los num elenco. No caso do Benítez, para não ser tanto utilizado, no caso do Mastriani, para ser um reserva. Então, lá na frente, quando o América divulgar o valor, ou quando alguma equipe se manifestar e a gente ter acesso ao que o América está querendo, talvez eu volte. Você mande a pergunta, a gente já sabendo de valores, para que eu responda novamente. Mas para falar em custo-benefício, sem saber quanto valem esses atletas, fica muito difícil. Bora para mais uma perguntinha. O FF Ramos 93. Alô, Ramos, obrigado pela pergunta. Panzi, dobra nas pontas, esquerdas e direita. Matheus Pereira mais William na direita, Bruno Rodrigues mais Marlon na esquerda. É o caminho? Ô Ramos, eu já entendi em determinado momento que sim, que fosse esse caminho, principalmente do lado esquerdo, mas eu já acho que o Bruno Rodrigues tem que ser o centroavante do Cruzeiro. Não deu com o Gilberto, não deu com o Henrique Ceifador, não deu com o Papagaio, não deu com o Arthur Gomes, não deu com ninguém. O Bruno Rodrigues, sempre que vai jogar centralizado, ele é o cara que tem resolvido. Contra o Fortaleza, o gol dele foi como centroavante. Contra o Coritiba, aquele gol milimetricamente impedido, foi como centroavante. Gol contra o Santos, centroavante. Gol contra o Bahia, como centroavante. Aquele gol contra o Inter, já era um momento que ele estava centralizado, o Arthur Gomes já estava na esquerda, então o Bruno Rodrigues já estava jogando como esse falso 9, então centroavante, o lance que ele sofre o pênalti. Então o Bruno tem que ser o centroavante. Eu acho que na direita é uma boa, Matheus Pereira e o William. Matheus Pereira acho que está devendo fisicamente, mas que não é culpa do atleta, né? Ele ficou 10 semanas parado, vindo de um... Primeiro ele veio do futebol árabe. O calendário é muito mais reduzido e há uma exigência física muito menor. E ele jogou numa época antes desse boom que aconteceu lá no futebol árabe, né? Segundo, ele não teve pré-temporada. E terceiro, ele teve uma lesão séria e ficou 10 semanas parado. Agora que ele tá voltando e precisa de um tempo para readaptação, principalmente física. Então não dá para cobrar tanto do Matheus Pereira. Acho que ele bem fisicamente pode ser a solução. Ele e o William na direita. Na esquerda, por mais que o Arthur Gomes não tenha entregado aquilo que a gente imaginava, mas é um cara que não se esconde do jogo, vai para o confronto 1 contra 1, e eu manteria ele na esquerda com o Marlon, com o Bruno Rodrigues centralizado, e na direita sim, ainda que esteja devendo muito fisicamente, eu repito, é normal nesse momento o Matheus Pereira, mas eu manteria na direita junto com o William. Solução não está sendo, né, cara? O Cruzeiro tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, mas dos males o menor, e dentro do que o Autuori e o Seabra têm em mãos, acho que seria o melhor caminho para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Tá falado? Bora para mais uma perguntinha aqui do Guedes Jamilton. Boa pergunta, interessante. Obrigado, viu, Guedes? Panzi, comentário para destruir carreira de jogador, vale tudo? Essa é uma questão complicada, né? Não vale tudo. E eu acho que cada comentarista tem sua característica. Eu vou falar por mim. Quem me acompanha aqui na Rádio Itatiaia já deve ter escutado eu falando algumas vezes essa frase. Futebol é um esporte coletivo. Jogador não ganha jogo sozinho e jogador não perde jogo sozinho. Quando tem um jogador muito mal, fulano tá muito mal na partida. Primeiro, o comentarista tem que tentar entender por que ele tá mal. Ele tá mal por conta dele, individualmente, o setor dele não tá funcionando, tá faltando cobertura, tá faltando alguém se aproximar para o início de construção, a bola não tá chegando. Todas as perguntas têm que ser feitas antes de começar a criticar um atleta individualmente. Mas a crítica, ela tem que acontecer. Mas existe um limite da crítica, né? Então eu tomo muito cuidado em relação a isso, de apontar o dedo para apenas um jogador. Eu tento entender tudo que está acontecendo ao redor dele no jogo. A gente precisa entender, por exemplo, um jogador que está mal numa partida, ele está tendo uma sequência? Ele vinha de uma sequência de jogos? Ou ele entrou numa fria? Então são vários os aspectos. O torcedor tem todo o direito de vaiar, de xingar,
mas o profissional que está ali analisando, o comentarista, e aí é uma característica minha, não. Nós precisamos olhar o macro, né? Ter uma visão ampla do que está acontecendo no jogo. E eu repito, jogador não perde jogo sozinho e jogador não ganha jogo sozinho. Então eu não gosto, não é minha característica ficar apontando o dedo para jogador A ou B. Eu prefiro olhar a parte coletiva, se coletivamente a equipe está funcionando ou não. E claro, em determinado momento você vai fazer uma crítica mais pontual a um determinado jogador que esteja destoando. Mas tem um limite para criticar. Você não pode achincalhar o cara, você não pode ultrapassar o limite de uma crítica ali construtiva desse jogador. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque ali tem um trabalhador, tem um ser humano, às vezes você tá falando e o pai dele tá ouvindo, a esposa, o filho, então tem que tomar muito cuidado na hora de bater especificamente em um atleta. Então, o Guedes, não vale tudo e a gente tem que ter muita responsabilidade com o microfone na mão, principalmente o microfone desse aqui, ó, da maior rádio do Brasil. Tá falado? Bom, gente, valeu, espero que vocês tenham curtido esse Diz Aí e fica a lembrança, hein? Apareceu a caixinha de perguntas lá no Instagram da Itatiaia, aliás, nos Instagrams, né? No @Itatiaia Oficial ou no @Itatiaia Esporte, apareceu a caixinha. Você manda a sua pergunta, você diz aí e eu volto aqui toda quarta-feira no YouTube, @Itatiaia Esporte, para respondê-las. Aliás, deixa sua curtida, deixa seu comentário, deixa seu like e inscreva-se nos canais da Itatiaia. Obrigado e até a próxima.